Hoje, em Rompendo o Silêncio, discutiremos como o comportamento de pais separados afeta a vida de seus filhos. Já vamos começar! Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Rompendo o Silêncio. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todo mundo. E hoje nós vamos ter o tema Erros que pais separados cometem, que é uma continuação do nosso último programa que falou sobre separação. Sim. E você vai aprender muito nesse programa, tenho certeza, com os nossos especialistas que vão estar falando sobre alienação parental, vamos tocar em assuntos bem delicados. Talvez você conheça famílias que já passou por isso, ou de repente você está inserido nessa situação. Então fique conosco, nós vamos à nossa primeira matéria e já voltamos. O número de divórcios continua a aumentar. De acordo com o relatório mais recente do Instituto de Estudos de Família dos Estados Unidos, dos 1.000 casamentos, 15% terminaram em divórcio em 2020. E de acordo com o estudo, as razões mais comuns para as separações são infidelidade, problemas financeiros, desentendimentos relacionados às crianças, violência doméstica e vícios. Mas infelizmente, por uma razão ou outra, há muitas famílias que acabam seguindo caminhos separados. E nessas transições, os pais às vezes cometem erros inconscientes. A própria separação, a mudança para outra casa, os procedimentos legais, por exemplo, fazem com que um dos pais fale mal do outro. Isso sempre acaba confundindo as crianças e é o erro mais comum cometido pelos pais. Não existir acordo sobre a visitação gera muito estresse para as crianças, porque elas não sabem quando o pai ou a mãe virão a vê-las. Usar a criança para desabafar, outro erro bem comum. A raiva ou frustração leva um ou ambos os pais a usar a criança como lenços para lágrimas, colocando-as em uma posição extremamente difícil. Fazer a criança escolher entre um ou outro. Mesmo que a mãe e o pai não estejam juntos, ambos ainda são pais. E colocar uma criança para escolher quem ela ama mais ou qual deles é seu favorito acaba tornando o processo ainda mais complicado. As variáveis que entram em jogo e que determinarão o impacto do divórcio sobre os filhos podem ser várias, como, por exemplo, o tipo de separação em que está sendo tratada, que dependerá exclusivamente dos pais, da personalidade dos filhos e de sua idade. De acordo com vários estudos, os bebês são muito receptivos. Dependendo de como eles veem ou sentem sobre seus pais, isso os afeta da mesma forma. As crianças da pré-escola não são capazes de entender o que está acontecendo. E se a separação for muito difícil, é bem provável que elas mostrem estresse, medo e ansiedade. Elas podem ter pesadelos enquanto dormem, medo do escuro e até mesmo recusar alguns alimentos. Na adolescência, os adolescentes podem ter sérios problemas de comportamento e até mesmo estar em alto risco de cair em vícios e dificuldades em criar vínculos afetivos. Em todas as idades, a decisão dos cônjuges de se separarem sempre terá um impacto sobre seus filhos. Diante de um processo de separação, os pais têm a responsabilidade de fazer a criança entender que eles estarão sempre presentes. Que mesmo que não vivam juntos, eles trabalharão juntos para atender todas as suas necessidades e fornecer amor e apoio incondicionais. E para nos introduzir ao assunto de hoje, ao tema de hoje, nós temos conosco o Vinícius Gayer, que trabalha como psicólogo e terapeuta de casais. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo ao Rompendo Silêncio. Olá, uma boa tarde, obrigado pelo convite. Sim. Boa tarde, a gente vai com a nossa primeira pergunta. Podemos dizer que os pais separados estão fadados a cometer os mesmos erros? Sandra, sabemos que o fim de um casamento ele pode ser tão difícil para a criança como para os pais. Por isso, há atitudes que devem ser evitadas para que os filhos não sofram ainda mais. Um processo de divórcio, raramente é fácil, né, para o casal. E pior ainda se houver filhos envolvidos, né?
mesmo sem se dar conta, os pais podem acabar cometendo alguns erros na tentativa de compensar a criança pelo momento que a separação possa estar fazendo-a passar. Ou então, os pais estão tão imersos no processo de divórcio que nem percebem que estão causando sofrimentos ao filho. Por exemplo, por desabafarem com ele em relação ao outro progenitor, ou porque usam o filho para evitar recados que vêm de um pai para o outro, brigam com o filho quando o filho traz o recado, ou enviam um recado, o filho vira um leva e traz, né? E filho não é leva e traz na relação. E saber quais são os principais erros cometidos pelos pais é a melhor forma de se preparar para não cometer tais erros. Por exemplo, usar uma criança como pombo-correio. Jamais deve ser feito isso. Os filhos não devem ser utilizados para transmitir recados diretos ou indiretos ao ex-cônjuge, servindo de bola de ping-pong, né? Filhos não são leva e traz dos pais, como eu disse anteriormente. Isso afeta muito eles. Aliás, eles devem saber, não devem saber nada sobre a relação dos pais. Isso é muito pesado para eles, para uma criança carregar. E outra coisa muito comum, criticar o ex-marido, a ex-esposa na frente do filho. Por mais problemas que o casal tenha, estes devem ser resolvidos apenas entre as duas partes. A criança jamais deve ser obrigada a ouvir comentários menos simpáticos ou queixas sobre a mãe ou o pai. Os pais não devem falar com a criança sobre o divórcio como se ela fosse adulta. Por mais que a criança pareça adulta, ela não é. E um dos erros mais graves que eu considero em meio ao divórcio, tem acontecido muito, são alienação parental. Quando a mãe ou o pai utiliza a criança para afetar o outro cônjuge. Aliás, a alienação parental é um dos males mais comuns no meio do divórcio, onde o pai ou a mãe acaba, por meio de repetição, né, afastando a criança do pai. Então, uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Entende? Então, o que vale é a repetição. Pode ter sido o melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo. Mas o que vale são as repetições. Deve ser evitado isso, colocar a criança em meio ao divórcio. Entendo. E, inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Se os pais, eles fazem isso de maneira inconsciente, se eles envolvem os filhos de uma maneira inconsciente nesse processo de divórcio. E você acabou de dizer que sim, que eles podem fazer isso até de uma maneira inconsciente? Sim, pode fazer de maneira inconsciente, sim. É porque no meio da confusão, ali, daquele conflito emocional que eles estão passando ali, pode acontecer que desencadeiem gatilhos, né, e algumas coisas que os próprios pais têm, né, ou a própria situação em si, e acaba causando algum conflito, né, que pode estourar nos filhos, né. E eles também podem, Vinícius, também disfarçadamente, usando como desculpa o filho, de acordo com o que você atende nas terapias que você, com seus pacientes, usar os filhos como uma barreira contra os seus sentimentos, para não demonstrar os sentimentos durante esse processo? Eles podem utilizar como barreira os filhos, pode sim, para evitar os seus sentimentos, né. Mas o que eu vejo assim, é muitos pais, mães, né, utilizar a criança como confidente, né? Chorar e ficar falando para a criança que a vida está horrível, entende? Usar a criança, colocar a criança como se fosse um adulto, ou um terapeuta, né, deles, muitas vezes. E aí eles conversam com a criança como se a criança fosse adulta, né? E a criança, ela não tem condições, embora muitas vezes ela pareça entender, né, na maneira dela conversar, para ela é muito difícil ela conseguir entender o que está acontecendo, né, nesse momento. O senhor estava falando sobre esse do adulto, não? Que tem a ver com a nossa próxima pergunta. Após a separação, os pais podem ficar dependentes dos filhos e até fazer eles se sentir como adulto? Sim, tá. Os pais eles podem utilizar o filho como confidente, como eu falei anteriormente, né? Como uma espécie de amigo, como se o filho fosse um adulto. Muitos pais podem ficar dependentes dos filhos também, e desse modo utilizar a vida dos filhos como se fosse a vida deles. Passam a viver a vida do filho, tornando-o totalmente dependente dele, né? Se tornando dependente desse filho e tornando muitas vezes o filho também dependente deles. E aí começa um emaranhamento no meio disso.
E muitos pais, após um divórcio, acabam esquecendo que tem vida própria, tem vida além do filho. E também depois da separação, pode se transformar essa relação entre o pai e a mãe e o filho uma relação tóxica? Olha, com certeza, né, você já viu falar sobre pessoas tóxicas, né, que são aquelas que acabam trazendo sofrimento emocional e uma série de problemas em função dos seus padrões de comportamento, né. Muitas vezes a família já era tóxica, mas também, dependendo do emocional de cada indivíduo, como irá lidar com suas emoções, pode acontecer que um dos pais venha desenvolver algum problema emocional e acabe se tornando uma pessoa tóxica. E tudo é possível, né, no mundo psíquico. Não sabemos como iremos vivenciar situações difíceis que podem ocorrer em nossas vidas, né? Às vezes são disparados gatilhos, como eu falei anteriormente, durante tais situações, onde as pessoas podem começar a se comportar inconscientemente de forma inadequada. Entendo. Vinícius, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação no programa de hoje. Eu creio que já foi muito bom para dar uma introdução ao assunto e nós gostaríamos de contar com a sua participação em futuros programas também. Claro, sim, nos veremos novamente. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigada. Nós agora temos também aqui conosco a Evelyn Paz, que é terapeuta infantil e familiar. Como vai, Evelyn? Boa tarde, seja bem-vinda ao Rompendo o Silêncio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Sim, Evelyn. E como nós vimos na nossa matéria de introdução, você poderia nos dizer, o Vinícius também já deu alguns exemplos, mas você poderia também nos listar assim, alguns erros mais comuns cometidos por pais que se separam? Sim, um dos mais comuns, né, até então que nós recebemos bastante na clínica, é a questão da difamação. Né, quando o pai difama muito a mãe ou a mãe difama muito o pai, colocam ali a criança numa posição de escolha, né, de escuta, de tomada de decisão. Outra situação também que é muito comum é a questão do comprar a criança, né, acaba comprando efetivamente a emoção, a situação que a criança está vivenciando ali naquele momento. Então, tentando agradar com presentes, com passeios, com situações ali que estão no ambiente que a criança está no momento, e principalmente quando a criança ela é colocada numa posição, igual o Vinícius, né, relatou, do pombo correio, né, o do leva e traz. Isso acaba que gera uma angústia para a criança e principalmente o desenvolvimento dela, né? A família por si não percebe, os pais não percebem. Então, a criança vai ocorrendo que questão de dificuldade de aprendizagem afeta muito e os pais culpam a criança por isso. A criança até a faixa etária de 12 anos de idade, onde está na escola, né, o processo de aprendizagem, tira uma nota baixa, ocorre uma cobrança tanto do pai como da mãe. Então, a cobrança também é uma das situações que mais são exigidas no momento ali do divórcio, da separação. Então, acontece uma regressão, né, da fase do desenvolvimento da criança, não só social, mas principalmente de aprendizagem. Então, acaba que algumas dessas causas, né, que os pais vão cometendo a criança ali naquela situação, não só do ambiente, mas principalmente do socioemocional que a criança tem ali diante da situação de dificuldade, né? Ela acaba sendo exposta em relação a isso. E você estava falando sobre a idade da criança, você estava dando o exemplo da escola dos 12 anos. E como isso afeta em diferentes idades? Criança mais pequena, já adolescente, já chegando a ser adulta, como afeta e qual assim, diferença? Nas fases iniciais, quando o bebê é recém-nascida, bebê até 1 ano de idade, né, acontece muito dos pais se divorciarem, quando a criança é recém-nascida, a criança tem um certo comportamento de choro, de querer ficar mais no colo. A mãe, por conta do processo de amamentação também, né, acaba que ocorre um estresse. Muitas vezes, ao alimentar, né, no momento da amamentação ali, acaba que a criança sente toda aquela situação. Questão de dificuldade de dormir, eu percebo muito, e até através de estudos, a questão dos distúrbios do sono. Então, a criança recém-nascida já começa a ter um certo distúrbio de sono e ansiedade de separação. De 1 até 3 anos,
a criança ali ela não tem a total interpretação do que está acontecendo em casa, mas a criança ela já consegue escutar e observar muito o que está acontecendo ao redor. Então, durante essa fase de 1 ano a 3 anos de idade, podemos colocar até 4, a criança começa a fazer xixi na cama, pede muito para tomar banho junto, não quer dormir sozinha, sempre precisa de alguma pessoa que se sinta segura e confiante ali em determinada situação que ela está sendo exposta ao perigo ou algo que é muito desafiador para ela. De 5 anos até 7 anos, a criança ela já tem uma escuta, uma observação e interpretação melhor. Então, isso é muito mostrado na escola, Olha a parte socioemocional da criança. Questão de aprendizagem, dificuldade, a desobediência, que é onde a gente coloca que tem certos comportamentos inadequados. A pesquisa, a ciência fala muito assim dentro da psicologia que o ambiente, interfere muito no nosso comportamento. Então, o nosso comportamento é o reflexo daquilo que a criança está vivenciando. Um final de semana na casa do pai, outro da mãe. Se ela está num ambiente de conflito, automaticamente ela vai levar um pouco desse conflito na escola. A questão da distorção de imagem e autocuidado, autoestima também interfere muito nessa questão dos 5 a 7 anos de idade. De 7 até 12 já ocorre uma melhor interpretação, é a fase da pré-puberdade, a criança está entrando na puberdade, os hormônios estão todos à flor da pele e principalmente em definir algum grupo específico. Então, a criança, ali naquele momento, ela sabe quando ela está sendo rejeitada por um, sendo rejeitada por outro, ou acolhido demais por um, menos acolhido por outro. Então, ali, além de uma ansiedade de separação, além de um distúrbio do sono, podemos colocar uma distorção de autoestima, autocuidado, imagem, principalmente situações conflituosas de grupo que a criança está inserida. A criança fica mais isolada, ou muitas vezes passa a conversar mais, se torna uma criança mais falante daquilo que ela está vivenciando. Então, tem certos comportamentos, distúrbios, algumas distorções que, se a gente for colocar, vai desde a criança recém-nascida até a parte da pré-adolescência, ali do momento onde a criança está tentando definir aquilo que é do seu desenvolvimento natural. Então, cada faixa etária de idade, a criança consegue nos mostrar, evidenciar muito aquilo que ela está sentindo, emitindo, não só na parte efetiva emocional, mas principalmente comportamental. Entendo. E isso afeta a vida também do futuro adulto, O que, se essa separação não for feita de maneira adequada, sim, isso pode afetar na vida adulta. Evelyn, eu gostaria de pedir para você ficar com a gente vai a uma breve matéria e a gente volta com você que a gente tem mais perguntas, tá bem? Durante a pandemia, os divórcios aumentaram e os pais às vezes cometem erros não intencionais. Erros que podem ter consequências terríveis para as crianças, que muitas vezes são as que pagam um alto preço por uma separação. Um dos muitos problemas que podem resultar de uma separação infeliz é a síndrome da alienação parental. O termo foi criado pelo médico americano Richard Gardner, que citou pela primeira vez em uma publicação em 1985, posicionando-o no contexto de disputas de divórcio e custódia de filhos. É uma síndrome infantil que surge quase exclusivamente no pós-divórcio, no contexto de disputas de custódia. É um processo no qual uma criança é programada para odiar um dos pais sem justificativa. Essa síndrome está geralmente associada ao gênero feminino. Esta é uma forma de abuso infantil. O abuso emocional gerado pela alienação dos pais terá repercussões psicológicas e psiquiátricas para toda a vida. O pai alienante é frequentemente uma pessoa superprotetora, que pode estar cego pela raiva ou procurando por vingança, provocada pelo ciúme ou pela raiva resultante de uma separação. Ele se vê a si mesmo como uma vítima. Ele ou ela sente que foi tratado injustamente e cruelmente por seu parceiro, do qual ele ou ela quer se vingar, fazendo as crianças acreditarem que o outro é o vilão da história. Além disso, esse pai realmente pensa que o outro pai é prejudicial ou desnecessário para seus filhos. Ele gera o ódio das crianças por um dos pais, e a ligação entre a criança e o pai alienado será irremediavelmente destruída.
O pai alienado será um estranho, e as crianças adorarão o pai patológico desajustado e disfuncional como um modelo a ser seguido. Isto trará sérios distúrbios psiquiátricos para as crianças. Ela pode induzir depressão crônica e distúrbios de identidade de imagem, o que pode levar ao desespero, isolamento, comportamento hostil e personalidade esquizofrênica. Estudos demonstram que na idade adulta essas crianças se tornam tóxicas e alcoólatras. Os danos psicológicos infligidos às crianças serão devastadores e muitas vezes difíceis de reparar. Já voltamos da nossa matéria e temos mais perguntas para Evelyn. Evelyn, como vimos na nossa matéria, existe algo que se chama alienação parental, né? Que você vai poder nos explicar melhor, mas eu creio que o que cria a síndrome da alienação parental. Muitas vezes isso é feito de maneira proposital, né, do casal para afetar o outro, mas também é feito inconscientemente essa alienação parental? Sim, quando um cônjuge coloca ali a criança um contra o outro, a gente para e pensa assim, né? O quanto de conflito deve estar dentro da cabecinha ali daquela pequena criança, daquele pequeno ser. Vocês colocaram, né, na matéria, falou muito bem sobre a questão do abuso, né? O abuso muitas vezes verbal, muitas vezes a questão do abuso afetivo também. A partir de uma coisa que acontece muito em questão da síndrome da alienação parental, fala muito a questão de quando a criança é colocada em um modo de interrogatório. Eu escuto muito, o meu pai não para de perguntar o que está acontecendo em casa. Minha mãe quer muito saber o que eu faço com o meu pai quando nós estamos na casa dele. Então, acaba que isso ocorre um esgotamento emocional e principalmente por conta desse conflito de um com o outro, a criança ali ela acaba sendo exposta numa situação, muitas vezes, onde ela se torna uma pessoa tóxica, né? Igual justamente vocês colocaram na matéria. Porque que conflito, que ambiente é esse do qual eu estou inserido, da onde eu não estou me sentindo amada, mas eu estou em contrapartida, né, contra o meu pai ou contra a minha mãe? Né? Essa questão de tanta escuta, de tanta interrogação e interpretação daquilo que está conflituosa no ambiente que ela está inserida. E muitas vezes isso não vem só dos pais, mas da família de ambas as partes também. E os pais, quando eles submetem a isso, a criança, com essa exposição, eles veem o quanto isso está sendo prejudicial para ela. Né, não só para a saúde, mas principalmente da questão do aprendizado, mas a questão afetiva na vida adulta. Né? Como que essa criança vai ser através de relacionamentos, através de quando estiver dentro do seu relacionamento, da formação da sua família, né? Ali em grupo, com os amigos. Então, essa parte dessa relação, dessa síndrome, ela é muito exposta em relação a isso, quando os pais colocam essa criança numa situação, digamos, de um perigo afetivo, né? Por quem que eu sou mais amada? Quem aceita o jeito que eu sou? Como que eu vejo meu pai? Como que eu vejo minha mãe? Com que olhos? Né? É um movimento muito de dualidade ali que está exposto para a criança. E essa síndrome da alienação parental, eu posso até dar um testemunho aqui, porque eu tenho uma família conhecida e que eles se separaram e o filho ficou no meio. O filho era pré-adolescente na ocasião. E nem sempre era com mentiras que era feita essa alienação. Muitas vezes eram com fatos verdadeiros, mas que não precisavam ser levados a esse pré-adolescente naquele momento. Então a mãe, ela bombardeou a cabeça desse menino com seu pai não presta, o seu pai me traiu, seu pai nos abandonou, seu pai isso, e muitas vezes dificultava o acesso do pai com o filho, e ele entrou na adolescência. Hoje ele é um jovem de 32 anos, mas ele não consegue estabelecer relações com ninguém. Então ele começa um namoro e logo, quando a coisa começa a ficar séria, a gente percebe que ele termina. Ele nunca consegue criar laços mais firmes com ninguém. E eu acho que isso é a causa da alienação parental. Ele teve, e hoje em dia ele faz terapia, ele tenta tratar isso de diversas formas, mas existe esse bloqueio nele, e isso é uma causa da alienação parental, né?
Sim, com certeza. É construir um laço afetivo por fora, né? Que figura, exemplo que eu tenho para poder construir isso, né? Como que eu vou me sentir seguro? Assumir uma responsabilidade. Meu pai e minha mãe, eles assumiram uma certa responsabilidade quando foi preciso ali assinar e adquirir um vínculo. Então, é quando chega exatamente nisso. Quando na fase adulta vai assumir algum compromisso maior, afetivo, dentro de um relacionamento, ou até mesmo alguma tomada de decisão, né? Que é onde principalmente interfere a questão do distúrbio, né? A distorção de imagem, de autoestima ali da pessoa. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto pronto, eu não me sinto responsável por estar nessa situação de algo além, né? Então, sempre quando algo que vai se firmar, eu dou para trás. Eu me sinto não preparado para assumir algo verdadeiramente que seja afetivo para mim, porque as figuras eu não tenho. Então, acaba que a insegurança, né, o desafeto, e isso muitas vezes ocorre, tem pesquisas e estudos que falam muito, desde a fase lá do bebê, né, o recém-nascido. Durante a amamentação, uma das fases mais importantes que tem. Então, ali naquele momento estressor, a criança onde está sendo desenvolvido a parte da autoconfiança, a parte da coragem, segurança, se torna algo perdido naquela situação. E isso decorre lá na fase adulta, em alguma tomada, principalmente, né, de decisão, de escolha, de responsabilidade, algum compromisso. E isso, assim, é questão de trabalho, é questão de laços de relacionamentos, né, amorosos e principalmente também familiares, né? A pessoa se isola. A criança, quando ela está ali diante daquela situação, ela vai se isolando aos poucos. Se torna aquela pessoa que geralmente é antissocial, que nunca sabe resolver as situações, então é colocada numa posição ali de inquietude mesmo, de certo incômodo, né? E é onde ocorre principalmente a parte dali, eu não me sinto capaz, eu não sou merecedor, eu não sou capaz de ter uma responsabilidade a mais do que eu posso ter. E também faz parte dessa outra pergunta, e me vem à mente também esse exemplo dessa família, porque a mãe também se tornou muito possessiva com esse filho durante esse processo e depois, porque os dois ficaram vivendo juntos, e era como, ele é meu, ele é só meu, outras partes da família que queriam se aproximar, tentar ajudar. Então, é comum essa possessividade de um dos lados, creio que principalmente da mãe, que é a que mais comumente fica com a guarda do filho, né? É comum Sim. essa possessividade? É comum, acontece muito, principalmente ter o controle da situação, né? A criança passa a ser dominada pela mãe, ou então pelo pai, mas boa parte pela mãe, né? Então, assim, é uma super proteção, uma super segurança, onde a criança ela tem total incapacidade de tomar alguma decisão. Isso vai para uma criança, né? Vamos supor, das idades iniciais, ter o controle dos amiguinhos da escola, se pode ir na casa da tia, se pode ir na casa do amigo, da amiga, do vizinho. Então, é uma posse de segurança. Nunca um pai ou uma mãe vai substituir o papel um do outro, né? Mas é importante colocar assim que quando ocorre essa parte possessiva da mãe, essa parte controladora, essa parte de dominar, deixar a criança ali numa situação de que é o que eu falo e você escuta e obedece, a criança ela tem uma certa dificuldade, principalmente, de interpretar aquilo que está acontecendo, né? Onde vai ocorrendo os pensamentos automáticos, os pensamentos intrusos, e a criança vai se movendo conforme aquilo que ela está pensando, é o que ela está vivenciando. E as mães, geralmente, elas não percebem isso, porque ela está tão envolvida ali naquele papel do divórcio, da separação, podemos dizer que é um luto, que acaba que ela muitas vezes não percebe, mas a criança está ali, naquele manejo, naquele redemoinho de situações conflituosas.
Ai, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação, Evelyn. Creio que os pais já tiveram bastante informações para os pais que estão passando por esse momento de separação serem mais conscientes que quem está se separando são eles. Não, os filhos, eles não estão nesse processo de separação, né? Muito obrigada, Evelyn. A gente gostaria de te agradecer e contar com a sua presença em futuros temas também. Eu quem agradeço. Muito obrigada pelo convite. É um ótimo tema e que os pais acolham isso de forma respeitosa, né? Não só pelas crianças, mas consigo mesmo, né? É um tema assim bastante atual. A gente vem discutindo muito e principalmente assim por um desenvolvimento e crescimento saudável para as crianças, né? Mas muito obrigada. Exatamente. Obrigada. E para a gente poder encerrar esse tema de hoje, a gente tem a Daniele, que é psicóloga. Se falar assim a palavra? Psicóloga. Psicóloga. Tudo bem, Daniele? A gente não te escuta, Daniela. Acho que está mute o seu microfone. Ainda não. Pode ser que esteja mute. E agora? Tá conseguindo agora ouvir? Sim. Agora sim. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. E a gente vai começar com a primeira pergunta. Uma separação com conflitos ainda pode afetar os filhos? A relação que não tem conflitos ainda pode afetar os filhos? Então, no nosso mundo psíquico, tudo pode acontecer, né? Então, até uma separação conduzida da melhor forma, pode, de alguma forma, sim, afetar os filhos. Porém, existem muitas maneiras que os pais podem fazer para que esses filhos passem por esse momento de uma forma tranquila e que entendam que a separação é entre os pais, né? Não do pai com ele criança, do pai com ele filho. E os filhos, eles podem sentir, quando são adultos, raiva, vergonha dos pais dessa separação? Sim, podem ter, até porque quando você vai crescendo, você vai desenvolvendo e cristalizando algumas crenças, alguns modos de enxergar e alguns desejos, né? Então, se você, por um exemplo, se a criança, por exemplo, desenvolveu um conto de fadas na cabeça dele em relação aos pais, muitos pais não deixam que os filhos percebam que o casamento não está indo bem, então essa separação vem de uma forma muito repentina, vem de uma forma que o filho não esperava, então isso pode sim gerar raiva, pode gerar vergonha, também no meio que essa criança, que essa pessoa está envolvida, né, se tem poucos divórcios, isso também pode gerar algum tipo de vergonha. E, Daniela, adultos com pais separados, eles sofrem mais do que adultos que tiveram uma família sem separações, assim? Então, tudo vai depender do caminhar da vida dessa pessoa, né? Não é a separação somente que vai dizer como é que essa vida adulta vai ser vivida, né? Muitas coisas têm influência nesse caminhar. Então, assim, o melhor para este adulto, para essa pessoa, para essa criança, é que o divórcio seja conduzido de uma forma amigável e saudável, né? Se os pais decidiram em algum momento em casar-se, né, eles precisam, sentaram e conversaram sobre isso, eles precisam em algum momento sentar e conversar que esse casamento não deu mais certo, que eles querem seguir, enfim, a vida de uma forma separada, mas eles têm aí a responsabilidade afetiva por essas crianças. Então, essas crianças, elas precisam ser preservadas para que no futuro delas, elas consigam ter uma ideia e uma vida adulta, enfim, muito mais saudável. Porque no caso dessa separação não ser feita de maneira adequada, pensando nos filhos, esse adulto, né, no futuro, que sofreu tudo isso, alienação parental e todos esses dramas que acontecem durante uma separação, quando adulto ele pode culpar os pais. É muito comum eles culparem os pais por certas atitudes negativas que eles têm na vida adulta, né, ou por até recusarem expressar suas emoções.
Sim, isso é muito comum. Os filhos, eles não deixam de ser filhos, né? Então, muitos que acabam não amadurecendo, não acabam se conscientizando da responsabilidade da própria vida, né? Acabam culpando os pais pela vida não ter dado certo em algum aspecto, né? Então acontece muito, sim, dos filhos culparem os pais. Porém, se esse divórcio ele for conduzido de uma forma tranquila e essa criação tiver um embasamento na autonomia do filho, né? No pertencimento dessa criança nesse núcleo familiar que pode não estar mais sob o mesmo teto, mas que continua uma família, né? É muito importante que se tenha essa consciência que esse pai, essa mãe e esses filhos, eles continuam uma família e eles continuam tendo responsabilidade sobre essas crianças. E como é que a gente pode ajudar essas famílias nessa separação? A melhor forma é poder sentar, né, os pais sentarem, conversarem e decidirem como é que isso vai ser feito, como isso vai ser contado, como isso vai ser conduzido, onde essas crianças vão morar, qual vai ser o regime de separação, com quem essa criança vai ficar, qual a escola, né, onde vai morar. Então, decidido isso, né, essas pessoas precisam ter o comportamento de pais, né? Eles estão se separando um do outro e não dos filhos, precisam se manter como pais. Então, a melhor coisa a se fazer é manter esse relacionamento saudável entre os ex-cônjuges. E, Daniela, como que seria a melhor maneira ideal de conduzir um divórcio? Olha, o divórcio é um momento muito difícil na vida de qualquer um, né? É muito raro, comigo nunca aconteceu, de alguém me procurar falando que o divórcio foi tranquilo. O divórcio é um momento de luto mesmo, é um sentimento de morte, como se alguém da família tivesse morrido. Então, essa sensação é muito forte. Então, depois que uma pessoa morre, como é que a gente faz? A gente continua vivendo, esperando esta dor passar, e essa dor vai ter um momento que ela tem que acabar. Né? Quando esse luto não acaba, a gente chama isso de luto patológico, quando esse divórcio não acaba, quando continua se arrastando, então é momento de procurar uma ajuda profissional. Agora, para que isso não aconteça, você pode pensar no que é saudável para si e para os seus filhos e tratá-los da forma como você gostaria de ser tratado, né? Então, conduzir com muita conversa, com muito amor, com muito acolhimento, tirando as dúvidas, entendendo que é muito difícil para os filhos e para as pessoas envolvidas nisso entender isso num primeiro momento. E o que a gente sempre recomenda é ajuda profissional mesmo, que tem como te ajudar a conduzir isso da melhor forma possível. E como ajudar esses pais nessa época de separação? Porque muda muito a rotina da casa, da criança. Como ajudar esses pais na questão da rotina, nessa rotina bagunçada que vira a vida da criança? Vira a vida da criança e vira a vida dos adultos também, né? Porque tem uma rotina já pré-estabelecida que vai ser totalmente bagunçada, como você disse. Então, assim, tem que sentar e colocar no papel. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, os horários, os compromissos, quem pega na escola, quem leva na escola, que horário que vai trazer, que horário que vai levar. Por mais que isso pareça rígido num primeiro momento, colocar no papel ajuda muito a gente visualizar como é que as coisas vão acontecer. Então, você coloca lá, às 8 horas da manhã, a mãe leva na escola e ao meio-dia o pai pega e leva para almoçar. Depois, à 1 da tarde, traz para a casa da mãe, por exemplo. Então, isso escrito, com cada um com o seu cronograma, é mais fácil de acertar. Então, esse cronograma ficaria um com a mãe, um com o pai, e um colado em cada geladeira, né, para as crianças também terem acesso, dependendo da idade, é lógico, para saber como é que a vida dela vai acontecer. Normalmente, né, os pais, num momento mais saudável, eles costumam pegar os filhos de 2 a 3 vezes durante a semana e aos finais de semana eles são alternados.
E muda muito o cuidado para as crianças que têm algum tipo de deficiência? O cuidado vai sempre se manter o mesmo, né? Porque filho é filho e a gente vai cuidar dele como ele era cuidado antes, mas a gente precisa dividir essas tarefas, né? E aí tem uma coisa muito importante que entra nesse momento, que é a questão financeira, né? Quem vai bancar os tratamentos? Então isso precisa ser muito conversado, isso precisa ser muito ajustado para que a criança, que é quem não tem nada a ver com isso, né, que não tem responsabilidade sobre isso, não seja afetada. No caso, sim, se os pais eles têm assim, mais que uma criança e tem o dia que a criança tem que ir na casa do pai e seria os dois, vamos pôr. No caso, um não quer ir, o outro quer ficar. Como os pais deviam atuar nesses... Isso acontece muito, isso é muito comum, principalmente em diferentes faixas etárias, em que tem um aniversário, um amigo e tal. Olha, é preciso conversa, sentar, a mãe não pode olhar para o filho e falar você faz o que você quer, nem o pai olhar para a criança e falar você faz o que você quer. Precisa ter uma conversa, porque o outro que está esperando, o outro pai também que está esperando, também está com saudade dessa criança, né? Então vamos sentar, por exemplo, essa criança está com a mãe, então filhos, vamos sentar. O papai está com saudade, o papai quer te ver, papapi, papapó. Ah, não deu certo, mesmo assim eu não quero ir, estou com raiva do meu pai e tal. Então nós vamos conversar com o papai. Papai, venha cá, vamos conversar nós três. Olha, a criança não quer ir e tal, e aí é conduzindo, convencendo como se a criança não quisesse ir, por exemplo, para a escola. Né? A gente tem que ter um certo convencimento sem obrigação. Não dá para a criança ir chorando, né? A gente vê crianças indo aos berros para a casa dos pais. A ideia não é essa, é que a criança entenda que aquele final de semana é de ver o pai ou ver a mãe, enfim, dependendo de cada caso. Daniela, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação e eu tenho certeza que essas dicas valiosas que você deu vai servir para os pais terem consciência que as atitudes que eles tomarem durante esse processo de separação vão influenciar na vida dos filhos, não só agora, mas no futuro, na vida adulta, né? E ter muito em conta, né, que o importante é ter essa conversação que você estava falando, né? Para poder ter essa comunicação entre os pais, os filhos, entender um ao outro e não dar o controle às crianças. É verdade. Obrigada, viu, Daniela? Muito obrigada e a gente espera contar com a sua participação também em outros temas relacionados a isso. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço muito o convite, fiquei muito lisonjeada e é muito importante mesmo esse tema, porque o divórcio é uma coisa que tem acontecido cada vez de forma mais rápida, né? E é isso aí, muito obrigada. Obrigada, Daniela, Deus abençoe. Nós agora vamos assistir ao nosso testemunho e nós já voltamos para o momento de romper o silêncio. A minha vida foi marcada por ser filho de pais separados. A bomba foi quando morre um irmão meu, morre um avô meu e de repente a minha vida virou de pernas para o ar. Comecei a fumar cedo, envolvi-me nas drogas cedo, não era honesto com as pessoas, tinha várias namoradas, mentia a toda a gente. E a primeira vez que peguei nos cigarros, meus amigos todos ficaram ali nos cigarros, eu dos cigarros fui para os charros, dos charros fui para os roubos, dos roubos fui para as festas psicodélicas, das festas fui para as drogas pesadas. Foram, sei lá, 10 anos assim numa correria que eu próprio não tinha controle sobre mim, eu queria atinar, queria andar com os juízes, eu tinha noção que as drogas, sendo leves ou pesadas, que faziam mal, mas eu não conseguia ter controle, estava sempre metido em problemas, sempre quando a minha vida parecia que as coisas estavam bem, eu estava sempre a fazer asneiras. Eu até hoje eu não percebo, não havia nada que fizesse, apesar de eu não ter assim muitas bases, não havia nada que fizesse eu perder-me nas coisas que me perdi. No meu segundo relacionamento frustrado, eu tive um filho. Eu fiquei sem ver o meu filho. O que acontece? Isso mexeu muito comigo, porque eu tinha esse trauma, porque eu sempre disse que quando tivesse um filho, que eu não ia ser aquilo que a minha mãe foi para mim. Rejeitar esse filho
ou fazer com que ele se fizesse rejeitado. E eu desabafava muito com a senhora ali da mercearia, que ela andava na igreja. E eu dizia-lhe, eu quero falar, eu chego ao pé dos psicólogos, eu falava com os braços, eles olhavam para os meus braços, rotulavam-me como uma pessoa violenta. Só porque eu, a falar, não conseguia exprimir-me com os lábios e exprimir-me mais com as mãos. E ele veio ali o rótulo de ser violento, e eu parecia que tinha qualquer coisa que me bloqueava a mente, já parece que era de propósito. Quando eu queria, eu não conseguia exprimir-me, eu não conseguia... Pronto. E a senhora disse, eu desabafei com ela e ela disse, olha, eu sei um sítio onde podes ir, que as coisas podem mudar. E eu fui pelo meu filho. Certas coisas que o pastor dizia, parecia que estava a falar para mim. E depois aquela promessa, a tua vida pode mudar. Eu já estava farto, estava farto. Eu queria largar as drogas, andava uma semana, 2, conseguia aguentar um mês, mas eu estava lá outra vez. É uma coisa que eu não consigo, não sei, uma força que me puxava, eu saí de lá. É mesmo... Parecia que eu estava preso, eu tinha sempre sentido uma corda ao pescoço que eu deixava-me, tipo trela, tipo os cães, deixavam-me andar livre até ali, chegava ali, volta para aqui. Quando eu cheguei à igreja, os vultos, aqueles vultos que eu via, era atormentado de noite, isso desapareceu. Comecei a largar os vícios, o tabaco, pouco a pouco, comecei a deixar de ter tanta vontade de encher a cabeça com álcool, com drogas, a ter mais autodomínio de mim mesmo, porque eu não tinha controle sobre mim. Depois veio a Fogueira Santa. A minha primeira Fogueira Santa, nós demos tudo, eu e a minha esposa. Ouvíamos tanto falar da transformação, nós queríamos isso, nós queríamos mesmo mudança de vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi uma energia dentro de mim, um fogo dentro de mim, uma certeza. Deus, quando descemos o altar, sem nada, Deus deu-me paz, deu-me certeza. Eu sabia que ia vencer. Deus abriu os nossos olhos no negócio, como é que nós havíamos de investir. Procurámos fornecedores, mudámos o conceito da loja, começámos a redecorar, tivemos uma visão totalmente diferente e foi aí que Deus foi abençoando. Começámos a faturar, graças a Fogueira Santa, dizimar, foi de um dia para o outro, começámos a faturar 5 vezes mais que aquilo que a loja dava. E Deus transformou a minha vida, em todos os aspectos. Deus transformou. A nossa empresa hoje cá em Coimbra é conhecida porque nós somos conhecidos, temos imenso trabalho, toda a gente gosta de nós. Tenho assim, um casamento maravilhoso com a minha esposa, tenho uma filha maravilhosa. A minha maior conquista foi receber o Espírito Santo, porque isso é tudo. Dinheiro, casa, pronto. Nada, sem o Espírito Santo nós não conseguimos gerir. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu não tiver o Espírito Santo, não consigo gerir. Eu nem tenho palavras para descrever, porque aquilo que prometeram ao início quando eu fui para a igreja, o Espírito Santo, a mudança de vida, assim, a maneira mais rápida de lá chegar é pelo sacrifício, porque dói. É só aí que nós vemos, que nós ficamos na dependência de Deus. Porque nós somos muito materialistas. Nós pensamos que o que nos vai fazer felizes é um carro. Nós vamos comprar um carro novo, passado um mês já não é o carro. Depois é uma roupa, depois já não é uma roupa. E o Espírito Santo preenche isso tudo, mostra-nos tudo além disso. A natureza, o ar, o mundo. O Espírito Santo mostra-nos isso. Abre os nossos olhos de uma forma que uma pessoa normal, se pertence ao mundo, não entende. Uma pessoa não entende. Nós, quando nos entregamos a Deus, Deus dá-nos resposta, não nos desampara, não nos deixa só, está sempre connosco. Você vê, Sandra, o testemunho desse senhor fala exatamente do que a gente conversou hoje, sobre as consequências de viver esse conflito de pais separados, né? E todas as consequências que teve durante a vida dele, tudo que ele teve que lutar para poder passar por todos esses traumas, né? Mas Deus preencheu todos os vazios que existiam nele. Deus, ele conseguiu curar todos esses traumas
causados por uma infância difícil, por uma adolescência difícil. Né? E tu vê que ele fala que todos os lugares que ele ia buscar ajuda, ele era julgado. Ele era julgado pela aparência, e Deus não vê isso. Deus não vê. Deus vê a gente todos iguais, Ele vê a gente como uma alma, um ser humano, uma pessoa que Ele quer ajudar, que Ele quer tirar aquela dor, aquele sofrimento. Sim. É só a gente querer, como Ele quis, não? Como Ele escutou a palavra e Ele começou a usar a fé. Ele começou a lutar contra os pensamentos negativos, contra as vozes das pessoas falar que Ele não era nada, o trauma quando Ele era criança, aquela separação dele do filho, tudo isso que estava afetando ele por dentro. Ele entendeu que só através de Deus, só através do Espírito Santo, o amor de Deus, eu acho que tem a ver com o que você vai ler hoje. Sim, a palavra de Deus diz assim, em Salmos 27, no versículo 10, diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então não há nada que seja impossível para Deus. Você pode ter crescido numa família desestruturada, você pode não ter tido o amor da sua mãe, como diz o versículo, nem do seu pai, você pode ter crescido sozinho nesse mundo, mas quando você encontrar esse amor de Deus, Ele vai te preencher, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Tudo aquilo que estiver faltando na sua vida, Ele vai suprir, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para isso, e Ele espera por você. Tudo que Ele quer é você, é a sua vida, é o seu coração. Então entregue-se a Ele. Né, Sandra? Isso, e agora você vai ter essa oportunidade. A gente vai fazer a oração para você, e é simplesmente você falar, ser sincero com Deus. Falar para Ele que você está cansada desse sofrimento, dessa tristeza, desse momento que você está passando, e Ele vai encher você com esse amor, com essa paz. Exatamente. E também para aquelas pessoas, aqueles casais que estão passando por esse momento agora de separação, vamos pedir se é realmente necessária essa separação, né? Porque Deus é família, Deus é a favor da família, mas se é realmente necessária essa separação, para que Deus te dê sabedoria para você poder passar por esse momento e fazer as coisas certas, tá bem? Vamos orar. Feche seus olhos que é momento de oração. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós entramos na Tua santa e poderosa presença, meu Deus, nesse momento. E conosco, meu Deus, estão orando pessoas que estão sofrendo, meu Deus, sofrendo por estarem passando por separação, por estarem vivendo uma guerra familiar, meu Deus, com brigas, com tudo que é de ruim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha alcançar essas pessoas agora, meu Pai. Toca, Senhor, no mais profundo do seu interior e ajuda, meu Deus, a cada uma dessas pessoas a passarem por isso. Meu Deus, como o testemunho falou, o Teu Espírito Santo supriu todas as necessidades dele, meu Deus, e eu tenho certeza que essa pessoa, ao se aproximar de Ti, meu Deus, a buscar a Ti, o Senhor suprirá as necessidades, o Senhor tem poder para curar os traumas, meu Deus, para sarar as feridas que foram causadas por uma família desestruturada, por pais que não deram atenção. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcance essas pessoas agora, alcance esses casais que estão passando por esse momento difícil, dê a eles sabedoria, meu Deus, para poder passar por isso da melhor forma possível. Meu Deus, restaure os casamentos, restaure as famílias. O Senhor é um Deus que é família, meu Pai. Então que o Senhor venha restaurar, meu Deus, as famílias que oram conosco nesse momento, meu Deus, eu as entrego em Tuas mãos, meu Pai, e peço que o Teu poder se manifeste na vida de cada pessoa que ora conosco nesse momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Sandra. Amém. A gente está segura que essa oração já começou a tocar em você, que você já está se sentindo diferente, você já está sentindo paz, mas a gente não quer que fique só aí em casa.
Hoje mesmo, quinta-feira, a gente tem aqui um serviço pela família, onde a gente ora pelos casais, Sim. onde a gente tem o pastor, a esposa, que dá orientação. Talvez você está, como a Valéria estava falando, talvez passando esse momento, você não sabe se me separo, não sei como lidar com meus filhos. Venha para você receber oração, você recebeu a ajuda dos nossos convidados que eles tiveram, deram orientações, mas aqui na igreja você também vai receber essa orientação espiritual. A gente também tem aqui o Youth Center, que é para os jovens, onde tem um pastor do grupo jovem, que ele está trabalhando com os adolescentes que estão passando qualquer situação. Durante a semana, no domingo, a gente tem a nossa escolinha bíblica em português, a gente tem a nossa escolinha bíblica. Então, todas as fases que os nossos especialistas falaram, a gente tem as fases aqui também das idades, para poder ajudar espiritualmente as crianças, tanto como os pais, tanto como os jovens. A gente oferece essa ajuda aqui na igreja. E se você tem alguma dúvida e gostaria de entrar em contato, o nosso telefone aparece na tela, é o 437-997-3509, e o nosso endereço é 2420 Dufferin Street, no português é no 2º andar. Nós temos a igreja em espanhol no 3º andar e temos a igreja do inglês no 1º andar. Então, vocês são os nossos convidados especiais para essa quinta-feira estarem conosco, participando dessa reunião pela família, tá bem? E também você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, se você não quiser ligar, mas manda uma mensagem, pede aí para a família, coloca o nome da família para a gente estar orando por você. Tem o pastor do português que está atendendo o WhatsApp, do espanhol, também do inglês. É o mesmo número, 437-973509. Tá bem? Deus abençoe e não deixe de nos acompanhar no nosso próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença